Olá, bem-vindo a mais um Prosa Positivo, seu podcast de toda quinta-feira. Sério, porém, divertido. boa, completou. E aí, pessoal, bem-vindos. Hoje eu serei a apresentadora desse podcast incrível. Espero conseguir chegar aos pés da apresentadora anterior, a da semana passada, que arrasou. Ajuda aí, hein, galera. Recebi, a Cá tá aqui, continua vindo supervisionar, fazendo a sua mentoria. Mas recebi inúmeros comentários, assim, que a Ana arrasou no último podcast, lá na Esse apresentação. pessoal é muito gentil. E hoje é a minha vez. E eu quero relembrar o que a gente fez até aqui. Tô chamando essa de primeira temporada e hoje é o último episódio da primeira temporada. Então, nos últimos programas, a gente se apresentou, vocês conheceram um pouquinho quem era, né, a Luana e a Ana. No segundo episódio, a gente conversou um pouquinho sobre o que era psicologia positiva e como ela podia ajudar você. No último programa, a gente falou um pouquinho, né, do desenvolvimento humano e como, né, cuidar dessa parte clínica, olhar mais para o indivíduo pode trazer benefícios na tua vida pessoal e profissional. E hoje a gente vai entrevistar aqui Ana Cristina Jeffres. Por favor, dê seu oi para todo mundo. Eu tô que nem aquele meme assim, ó. Igualzinho. Como entrevistada hoje. Oi, gente, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui na companhia. Eu sou Ana Jeffres, da Perma Consultoria, e sou diretora de operações. E também eu tomo cuida, conta aí de uma casinha muito, muito especial. Isso, e é sobre essa casinha que a gente vai conversar hoje, que é a nossa diretoria aí de desenvolvimento organizacional e carreira. E aí eu preparei uma pergunta, somente uma Te pergunta. segurando, ela vai a forra agora, gente. Se prepara. Lembrem-se que nós estamos em avaliação, período probatório. Então, por favor, deem o feedback. Exatamente. E a partir de agora, né, Lu, deixa lá os assuntos que mais te interessam, as curiosidades, quais são os temas que vocês querem que a gente traga para os próximos episódios, para a próxima temporada. Para a segunda temporada, que a gente sai um pouquinho aí dessa parte introdutória, onde a gente está trazendo um pouquinho de conceito para você se beneficiar aí a partir da segunda temporada. Então, vamos lá. Aninha, para os íntimos, ou a sócia, que foi como a gente denominou aqui nos últimos programas. Ganhei uma marca. Para a gente falar um pouquinho aí, né, do que a Perma, ou do que a gente pode entregar para as empresas locais e até do Brasil, eu preparei uma pergunta que eu acho que é um pseudo tabu. E é uma grande oportunidade de você dar uma desmistificada nisso, mas organizações e empresas que investem na felicidade, elas podem ter seus resultados melhorados, produtividade mais alta? Como é que funciona isso? Bom, então vamos lá. A resposta de cara, de largada, é sim. Né? Nós temos aí, na verdade, dentro desse tema guarda-chuva que você está trazendo, Lu, nós temos inúmeros aspectos que fazem parte desse construto, desse caráter, digamos assim. Para a gente falar de felicidade no campo organizacional, nós temos realmente algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Na verdade, algumas não. São muitas. Mas a gente não vai conseguir abarcar o mundo aqui todo, a gente pode elencar alguns que são essenciais, digamos assim. E pesquisas recentes, inclusive não é um tema novo, não é um tema recorrente, mas é um tema que ganhou robustez, que está em destaque, principalmente da pandemia para cá, que nós tivemos digamos assim, um marco nas nossas vidas profissionais, o antes da pandemia, o depois da pandemia, durante e depois da pandemia, o tanto quanto as empresas se viram forçadas a buscar por melhorias, olhando o profissional como um ser integral. Então, a produtividade, ela sempre foi, ao mesmo tempo, algo extremamente desejado pelas organizações, sempre foi também extremamente desafiadora. Que a empresa, ela olha a produtividade, transforma aquele resultado em número, e muitas vezes, e isso é comum que aconteça, e muitas vezes não cuida do como isso vai acontecer. Então, é mais ou menos do tipo, vou chegar lá, vou ter resultados extraordinários, a que preço?
né? Então, a gente precisa deixar isso como ponto de observação. Mas quando a gente fala da importância e de pesquisas que estão acontecendo hoje, apontando a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida, o cuidado que as organizações passaram realmente a ter, ou pelo menos a dedicar uma parte da sua atenção para esses fatores, é real de que o alto desempenho, resultados mais consistentes e mais e de maior representatividade, né, também acabam acontecendo. É uma consequência natural, natural em virtude das ações que são tomadas. Se a gente tem um ambiente que hoje ainda não consegue proporcionar, promover determinadas ações para atingir ali um ou outro aspecto positivo nesse sentido, ainda assim, acreditem, se quiser, eu acho que a gente vai falar disso, eu posso performar, eu enquanto profissional, mas não necessariamente eu estou entregando ali o meu melhor, estou atingindo o meu potencial máximo. Eu estou entregando na média, né? Ainda não estou fazendo realmente algo incrível. O que para a empresa naquele momento também pode estar ok, porque ela diz assim, a Ana está entregando, então está tudo certo, melhor do que não está fazendo, né? E culturalmente falando, eu lembro bem de uma coisa assim que eu li em um livro há um bom tempo atrás, aprendizado aí para a vida, né? De um autor que eu gosto muito, que é o Eduardo Carmelo, num livro chamado Singularidade, ele diz o seguinte: culturalmente, aqui no Brasil, a gente tem um viés. Se alguém também tem alta performance, faz entregas extraordinárias, grandes, robustas, em detrimento daquele que não performa, ele é promovido de volume de trabalho. Então, é um tipo de reconhecimento que ainda existe, né? Que as empresas também olham para isso hoje, que a gente deseja que olhem realmente com um novo olhar, para fazer com que todas essas ações façam um sentido genuíno. Porque senão a gente acaba mascarando aí alguns processos, programas, e lá no final esse resultado não acontece. Deixa eu pegar o ganchinho da tua fala e olhando bem o público que tem acompanhado aí os nossos últimos podcasts. Quando a gente pensa em empresas pequenas, Ana, microempresas, né? Empresas que ainda... A nossa cidade aqui tem um polo industrial muito grande, então já tem isso, às vezes, um pouco mais mais estruturado. mais organizado. Que área dentro, né, de uma organização pode ser responsável, pode apoiar na busca desses processos e dessas ações que podem trazer bem-estar, felicidade e apoiar o negócio, o crescimento do negócio? Então, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Pode, né? Pode, fica à vontade. Então pode, gente. É tua hora, brilha. Isso. Eu venho da administração e dentro da administração eu descobri a área de RH, gestão de pessoas. Hoje, quando a gente, inclusive também é uma realidade, né? Quando nós visitamos os clientes ou um prospect de menor porte, ou que está começando, ou que está em fase de expansão, principalmente os que estão em fase de expansão, talvez a maior dor hoje, que é o que a gente mais tem recebido, inclusive esse ano, é a ausência ou a deficiência ou ainda não ter tido, né, a atuação direta da área de recursos humanos. Então, contar com um profissional que tenha expertise, que realmente apoie todas essas ações dentro da área é de extremíssima importância. O dono do negócio pode fazer alguma coisa? Ele pode fazer muitas coisas, mas a gente entende também que ele está ali para que ele possa buscar o crescimento do negócio dele. Então, o ideal, ou então o melhor, é que ele realmente possa direcionar as energias dele para o estratégico, para desenvolver o negócio, trazer novos resultados, clientes, etc. Se você conta com uma área de recursos humanos, se você tem ali, né, uma equipe, uma gestão, um profissional, um business partner, um PJ, não importa o formato, mas que você conte com um profissional de RH, na nossa visão, é o melhor caminho que você pode dar para o incremento ou para a implantação de ações, né, de bem-estar e produtividade ou alta performance. Muita coisa se vê no mercado hoje, então, assim, tem inúmeras sugestões. Nossa, tem coisas muito bacanas, mas também tem um outro ponto que quando a gente vai para dentro das organizações, a gente observa qual é o nível de maturidade dessa empresa.
Você pode ter uma microempresa que está no comecinho, então é uma empresa que ainda está se estruturando, é uma empresa que está desbravando ali o próprio negócio, ainda está realmente assim engateando, está arrumando tudo. E você tem uma microempresa, então, já com algum tempo de mercado, mas não tanto, ainda não é sênior, está ali, digamos, no nível pleno, que já tem o marketing, que já tem a área de negócios, que é o comercial, que tem a produção de serviços rodando, mas que ainda não tem essa área tão bem estruturada. Então, ou às vezes até conta com alguém, mas ainda não tem essa abertura, ainda não deu a abertura para que realmente esse profissional possa contribuir nesse sentido, possa trazer para a empresa essa percepção de cuidado. Tem uma coisa que a gente ouve, eu ouço isso há muito tempo. Não, se eu estiver errada, os colegas de RH aí podem me corrigir. Quem está no RH cuida de pessoas. E a gente ouviu muito isso na pandemia. Quem está no RH precisa cuidar de pessoas. E aí, antes da pandemia, a gente acabava olhando muito o processo, né? Se estava tudo rodando como deveria. Então, gestão de benefícios, plano de saúde, né? Ponto, folha. Eventos corporativos e tudo mais. Uma coisa ou outra se fazia, mas talvez ainda não com essa, digamos assim, com essa preocupação maior, né? E mais uma vez, se a equipe estava performando, isso talvez não fosse um problema. Deixa rolar. Tá quieto, tá dando resultado, tá na média, tá entregando. Por mais que isso causasse algum desconforto para o dono do negócio, por exemplo, né? Então, quando a gente olha hoje a área de recursos humanos, o profissional que lida com pessoas, não necessariamente alguém graduado em recursos humanos, mas um administrador, um gestor comercial, enfim, que vai atuar na área, o quanto que ele pode contribuir para fazer com que esse aspecto do cuidado, né, das ações de bem-estar, da qualidade de vida, linkando tudo isso com a produtividade. Sabe aquela coisa de não ficar o número pelo número? Né? Eu falei logo lá no comecinho, né? A gente faz e aí o resultado vai vir de qualquer jeito. O resultado vai vir de qualquer jeito, mas a que preço? Para que você, inclusive, seja uma empresa que não só cuida, como valoriza esse colaborador, o grupo de colaboradores, né? Aquela empresa que, além de cuidar, ela consegue reter. Então, ciclo completo, exatamente. Né? Então, ela consegue olhar e fazer com que esse colaborador, né, perpasse ali por toda a trilha de crescimento, de cuidado, de desempenho, de crescimento, para justamente alavancar tudo isso.